Oi, gente. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou a evangelista Patrícia. Estamos aqui juntinhos para ler a palavra de Deus. Aleluia. Vamos estar aí lendo a palavra de Deus. Vamos estar meditando mais um pouco na palavra de Deus. Nós já lemos é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Agora estamos no 15º livro, que é o livro de Esdras. E aqui no capítulo anterior, nós conversamos a respeito da lista dos que voltaram da Babilônia, sabendo a princípio que a Babilônia foi tomada pelo rei da Síria, o rei Ciro, né? Ele tomou e Deus fez, e ele tocou nele para ele estar liberando os judeus do cativeiro. Aí foram de três grupos, tá? Teve a primeira leva, a segunda leva, a terceira leva. Aqui nós estamos falando da primeira leva, no capítulo 2, né? Os que eles estavam exilados, eles regressaram, os que regressaram eram exilados, eram considerados o verdadeiro Israel, descendentes da família do Israel antigo. Eram conhecidos como também os remanescentes. Israel é o nome usado para definir o grupo de pessoas instaladas como tendo regressado do exílio. Eles também, por que são chamados de remanescentes? Porque eles voltaram do exílio, tá? Então voltaram o povo lá, ao todo 43 mil e poucos pessoas voltaram na primeira leva. Vieram os sacerdotes, vieram os levitas, os cantores e porteiros, os servidores do templo. E naquela época a demarcação de território era por... Primeiro tinha que fazer o santuário, tinha que reconstruir o templo. Aquelas famílias que voltaram, que não sabiam de onde que era, eles iam usar a pedra Urim e Tumim, que foram consultadas, eram usadas para ajudar a determinar a vontade de Deus acerca de questões que eles não conseguiam resolver, tá? Aqui, entrando os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram na sua cidade, como também em todo Israel. Então, onde que eles moravam, eles voltaram. Agora, entrando no capítulo 3, Moisés, aqui vai falar do versículo 2 até o 6, vai falar da lei de Moisés, né? Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém, a cidade de Davi, né? Ali, gente, levantou-se Jesua, filho de Zadok, e seus irmãos sacerdotes, e Jorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre eles de oferecerem holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre eles holocausto ao Senhor de manhã e de tarde. Eles estavam apavorados ainda com pessoas de outras terras, mas mesmo assim eles celebraram o Senhor. Eles celebraram a festa do tabernáculo, como também está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, o holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova, de todas as festas fixas do Senhor, como também dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo ao Senhor. Eles começaram a oferecer holocausto ao Senhor,
mas ainda nem o fundamento do templo estava pronto, porque foi destruído, né, no governo, no reinado de Nabucodonosor. E aqui a lei de Moisés oferecia instruções para a adoração, conforme Deuteronômio 12, 5 a 6. Apesar de tais formas de adoração terem sido praticamente durante aproximadamente 400 anos no templo construído no reinado de Salomão, os judeus no exílio não realizavam as formas tradicionais do culto. Nesse momento, juntamente com a reconstrução do templo, o sistema sacrificial, porém, jamais chegou ao mesmo nível de importância da época antes do exílio. Então, eles já não praticavam como praticavam no tempo de Salomão. Muitas coisas vão sendo esquecidas, né, gente? E aí, gente, eles deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e os carpinteiros, como também comida, bebida e azeite, aos sidônios e os tiros, para trazer do Líbano material de cedro ao mar para Jope, segundo permissão que tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Ciro, ele era rei da Pérsia e estava dominando a Babilônia. E ele liberou o povo que estava no cativeiro, os israelitas remanescentes que estavam no cativeiro. Deus usa quem ele quer, tá? Ele usou Ciro. Ciro não era um servo de Deus, mas Deus usa quem ele quer, tá? Aqui, depois aí, a partir do versículo 8, foi lançado o alicerce do templo. Nós sabemos que toda casa tem que ter um alicerce, senão não dá para construir uma casa. Em quem é o alicerce das nossas vidas? Jesus Cristo. A nossa vida tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zosadaque, e os outros seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem, para olhar o serviço, né? Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos e filhos de Judá, para juntamente viajarem, para vigiarem os que faziam a obra na casa do Senhor. Tudo tem que ser olhado, gente. Se não olhar, sempre sai alguma coisa errada, né? E a obra da casa do Senhor, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram o alicerce do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvores ao Senhor. Era um momento de louvor, né? Segundo as determinações de Davi, conforme está escrito em 1 Crônicas 25:1. O rei Davi que escolheu os filhos de Asaf, os levitas. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado o alicerce da sua casa. Então o povo estava muito feliz mesmo, porque eles louvaram o Senhor, porque o alicerce do templo estava sendo feito, foi feito, né? Foi lançado o alicerce. Então eles cantavam, né? Alternadamente, eles louvavam e rendiam graças ao Senhor. É o que nós temos que fazer a todo momento, alternadamente, louvando, rendendo graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, né? Porém, muitos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, né? Talvez aqueles que conseguiram sobreviver no cativeiro, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando sua vista foram lançados os alicerces dessa casa.
Muitos, no entanto, levantaram as vozes em gritos de alegria. Então, gente, estava tendo gritos de alegria e choro bem alto, de maneira que se não podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grande grito que as vozes se ouviam de muito longe, de tanta alegria que eles estavam de estar fazendo o alicerce do templo, porque o templo foi totalmente destruído. O templo que foi feito pelo rei Salomão, agora que em Esdras está mostrando a primeira leva. Eles precisavam fazer uma demarcação de território. Antigamente, os povos pagãos demarcavam território colocando um ídolo feito por mão deles para demarcar território. E levantando o templo ali em Jerusalém, ali estava havendo uma demarcação de território, mostrando que Israel pertence ao Senhor Jesus. Deixe o seu like e o seu comentário em nome de Jesus. Amém?